Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo e hoje vamos aqui mais uma série Mitos ou Verdades. Os romanos destruíram o templo? Esse vai ser o tema do vídeo de hoje, muito interessante. E eu já peço a você aí que curta, deixe o seu like aqui no vídeo. Compartilhe o vídeo, você que já conhece a qualidade dos nossos vídeos, né? São vídeos diferenciados, são vídeos, alguns, não é esse o caso, mas alguns com material inédito, exclusivo Mas esse vídeo, embora não seja exclusivo, é um vídeo muito bom, muito conteúdo, muita informação, você vai aprender bastante com o vídeo de hoje, eu tenho certeza. Então você compartilha o vídeo aí no WhatsApp, no Facebook com seus amigos. No WhatsApp hoje é bem mais prático, né? Então compartilha aí, bota aí nos grupos aí da Bíblia, grupos da família, que sejam mais pessoas que tenham uma visão parecida com a tua. Então, vai colocando aí nesses grupos aí, vai ajudando o canal. Nós já estamos com mais de 8 mil inscritos e quando chegarmos a 10 mil inscritos, eu pretendo aqui de alguma forma fazer um sorteio, sortear uma Bíblia, alguma coisa. Não sei como eu vou fazer isso ainda, mas eu vou fazer esse sorteio aqui para vocês com algum material interessante. Então, o vídeo de hoje vai falar sobre a destruição do templo e o vídeo hoje quem vai falar não sou eu, né? Tem um amigo meu, né? Posso considerar amigo já. O pastor Nathan Rufino, conversei com ele e ele me autorizou a usar vídeos ou partes dos vídeos que ele tem gravado, né? Partes obviamente que eu penso idêntico a ele. Existem alguns vídeos, algumas mensagens do pastor Nathan Rufino que eu não concordo com o que ele fala. Isso não significa que eu não vá aceitar aquilo que eu concorde, que eu acho que é correto, nem que eu vá ficar brigado com a pessoa, porque ninguém vai pensar igual a mim 100%. Como ninguém vai pensar igual a você 100%. Sempre as pessoas terão diferenças e é muito importante a gente saber respeitar essas diferenças. Então, o vídeo hoje é muito bacana, muito legal. Vai ser partes, apenas uma parte do vídeo, recortes das partes mais importantes, ok? Vou deixar o link aqui do canal do pastor Nathan Rufino e vou deixar o link aqui do vídeo completo. O vídeo completo tem mais de 1 hora, então é um vídeo com muito conteúdo, né? Eu resumi aqui as partes que eu considero mais importantes, mas depois você vai lá ver o vídeo completo também, ok? Então um vídeo muito interessante. E você que ainda não se inscreveu no canal, como eu disse, vai ter um sorteio quando a gente atingir os 10 mil inscritos, se inscreva no canal. Então, vou já deixar o vídeo aqui para vocês, sem mais demoras, e vamos ver porque é um vídeo realmente muito bom, o conteúdo do pastor Nathan Rufino sobre esse assunto. Os romanos destruíram o templo? Vamos ver realmente se os romanos destruíram o templo. Valeu, fiquem na paz e não se esqueçam, hein? Deixa aí seu like e se inscreva no canal. Valeu. No versículo 26 ele disse que depois das 62 semanas será morto ungido, já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade de Jerusalém e o templo de Jerusalém. Olha aqui para mim. Onde estava Daniel quando recebeu essa palavra? Onde é que ele estava? No cativeiro babilônico. Daniel estava no cativeiro babilônico. Sabe o que significa isso? Jerusalém já estava destruída e o templo em ruínas. Já estava tudo devastado. Quando ele recebe a palavra de uma futura destruição de Jerusalém e do templo, ele fala sobre uma destruição de outro templo que iria se erguer e da cidade de Jerusalém já reconstruída. O anjo não falava sobre destruir o que já estava destruído. Ele estava falando sobre uma situação futura, porque ele estava preso na Babilônia, porque Jerusalém tinha sido tomada de assalto e estava devastada. Mas subentende-se que Jerusalém e o templo se reergueriam novamente, como de fato aconteceu. A gente sabe disso porque aproximadamente aí uns 560 anos depois vai aparecer Jesus Cristo e ele vai ser circuncidado no templo. Depois de adulto, ministrando, ele vai entrar no templo, vai expulsar cambistas, ele vai pregar no templo, ele vai dizer, não ficará pedra sobre pedra deste templo que não seja derribada, confirmando ou ecoando a profecia que nós acabamos de ler. Ou seja, o templo não estava de pé, a cidade já estava destruída, mas o anjo está deixando implícito que tudo voltaria ao normal, o templo seria reconstruído, a cidade se reedificaria, mas voltaria a ruir.
Amém, gente? É isso que ele está dizendo. No ano 65 depois de Cristo, começa um cerco a Jerusalém, numa tentativa de abafar uma rebelião judaica, de fanáticos judeus que tentavam se rebelar contra Roma. Vespasiano veio cercar Jerusalém, ele é chamado às pressas em Roma e ele tem que se retirar, e ele coloca seu filho no lugar, Tito, Flávio, Vespasiano Augusto. E aí Tito, no ano 70, invade Jerusalém. E como nós sabemos, Jerusalém e o templo são destruídos. E um grande holocausto acontece. Milhares de judeus são mortos. Qualquer livro de história fala sobre isso. Qualquer pesquisa simples, só tocando na superfície do Google, a gente encontra isso. Todo mundo aqui sabe sobre esse assunto? O que significa então? Significa que se Jerusalém foi destruída no ano 70 depois de Cristo, e o templo foi destruído exatamente nesse ano, nesse dia, ora, o anjo disse que o povo do príncipe que vai vir, vai destruir Jerusalém e o templo. O que é que a gente é levado a concluir? Que o povo do anticristo só pode ser o povo romano. Não é assim? Só que este é um equívoco. E é aqui onde o caldo começa a engrossar. Por quê? Se você pegar qualquer livro de escatologia, vai dizer que o povo do anticristo é o povo romano e que o anticristo, por causa disso, obviamente, será romano. E assim surgiram duas linhas de interpretações principais no meio cristão. Uns dizem que o Império Romano que caiu há muitos anos atrás vai ressurgir. Eles costumam chamar isso de Império Romano revivido ou restaurado. O Império Romano do Ocidente se transformou no que nós chamamos hoje de Europa. Daí, alguns estudiosos de escatologia concluíram que o povo do príncipe que há de vir, como foi o povo romano, aspas, daqui a pouco eu vou explicar, como foi o povo romano que destruiu o templo e a cidade de Jerusalém, eles supõem que de lá, de onde se encontrava o povo romano, naquele mesmo lugar que hoje é a Europa, sairá o anticristo. É por isso que quando você vai assistir filmes mais romantizados sobre a questão da escatologia, como por exemplo aquele que fala sobre o povo que vai ser deixado para trás, você vai ver que o nome do anticristo é Nicolai Carpaccia. Já percebeu isso? Que parece que é do norte da Armênia, ou de algum lugar lá da Itália. Eu não me lembro agora direito, sei que o nome dele é Nicolai Carpaccia, que é italiano, capisce? Por que isso? Para sugerir que o anticristo tem que ser romano, ele tem que vir da Itália, por causa do Império Romano. E é uma interpretação relativamente coerente, porque a palavra do anjo Gabriel para Daniel foi muito clara: o povo do anticristo vai destruir Jerusalém e o templo. Então, como foram os romanos, é uma conclusão lógica, mas tem uma falha nesse raciocínio, e daqui a pouco eu vou mostrar qual é. Então, tem essa linha de pensamento na escatologia, mas tem uma outra linha também no meio cristão, que interpreta da seguinte forma: não é que o Império Romano vai ressurgir, reviver, renascer, ser restaurado. O que acontece é que a extensão daquilo que foi um dia o Império Romano do Ocidente, que até hoje perdura, fará surgir o anticristo. Ou seja, o Império Romano se transformou no Sacro Império Romano, que depois se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana. Então quer dizer que o anticristo tem que ser o Papa, que é um dos maiores representantes do antigo Império Romano. Por extensão, é uma extensão religiosa, é um outro aspecto, não é mais político e militar, mas seria o remanescente do que era um dia o Império Romano. Então supõe que o anticristo ou vai ser europeu, por causa do primeiro raciocínio, ou supõe que ele vai ser um papa, por causa dessa conclusão. Quantos compreenderam o que eu falei? São as duas linhas de pensamento mais presentes no meio cristão: ou vem da Europa, ou vai ser o papa. O que acontece é que quando ele diz aqui em Daniel 9, como nós lemos, o povo do príncipe que há de vir destruirá Jerusalém, destruirá o templo, a palavra povo que é usada lá significa povo da mesma etnia, ou como alguns de nós diríamos antigamente, da mesma raça. Mas raça só tem uma, que é a raça humana. Então o correto mesmo é falar sobre etnias. Então ele está falando aqui povo, o mesmo povo da mesma etnia. Se não compreendermos isso e não soubermos um pouco de história, seremos tendenciosos a imaginar que ele estava falando do povo romano. Mas o que nos falta entender é o seguinte: do ano 15 depois de Cristo
para frente, do ano 15, depois de Cristo, para frente, o Império Romano mudou a sua administração. Eles perceberam que o Império tinha se estendido em uma vasta extensão de terra, e eles precisavam convocar novos soldados legionários para ajudarem no controle e no domínio das terras conquistadas. Então, o que foi que eles fizeram? Começaram a contratar homens das províncias conquistadas para serem da legião do Império Romano. Eles não se transformariam automaticamente em povo romano, eles não seriam romanos só porque estavam trabalhando para o Império Romano. A grande maioria das legiões, quase todas as legiões do Império Romano, começaram a ser formadas por soldados provincianos. Vocês devem lembrar de uma historinha, quando Paulo estava preso e um comandante romano mandou açoitar Paulo. Paulo pergunta: de onde é que vocês pensam que pode açoitar cidadãos romanos? Aí o homem disse: você pagou quanto para ser cidadão romano? Porque a mim me custou uma grande quantia. O homem era oficial, alto oficial do Império Romano, e ele não era romano. Ele disse que teve que pagar para ser romano, ou seja, ele tinha um título de cidadania romana porque pagou por isso. E Paulo disse: eu nasci assim. Só que tem um detalhe: Paulo não nasceu em Roma e nem nasceu na Itália. Paulo nasceu em Tarso, que fica no sudeste da Ásia Menor, que é a atual Turquia. É distante da Itália, não tem nada a ver. Como é que ele disse que nasceu romano? Porque, quando começamos a estudar e pesquisar a história, vamos compreendendo os detalhes. Porque o Império Romano estabeleceu uma lei, como aconteceu no Brasil na época da escravidão, a lei do ventre livre, a lei dos sexagenários. Então, de um determinado ponto em diante, de um determinado ano em diante, as pessoas começavam a ser libertadas, ou quem nascesse, ou quem tivesse tal idade. Da mesma forma, o Império Romano decidiu assim: todo aquele que pagar pelo título de cidadão romano será cidadão romano, e os seus descendentes que nascerem após ele serão romanos também, de nascença. Então, o pai de Paulo, ou o avô de Paulo, ou o bisavô de Paulo, um ancestral de Paulo, na sua ascendência, tinha pago pelo título de cidadão romano. E ele teve a sorte, o privilégio, a providência divina de nascer como cidadão romano. Mas não apenas ele tinha esse privilégio, como ele conhecia os seus direitos civis. Por isso é que na hora que o homem vem lhe bater, ele diz: sou cidadão romano de nascença. Tá, com isso o que é que a gente descobre? Descobre que ser romano naquela época, na verdade, não era necessariamente a mesma coisa que ter a etnia romana. Paulo tinha dupla cidadania. Ele era de Tarso e ele era cidadão romano. Mas tem um detalhe: a etnia de Paulo era 100% hebraica, judaica. É por isso que ele disse: eu sou judeu de judeus, eu sou da tribo de Benjamim, eu fui circuncidado ao 8º dia, de acordo com a lei eu era fariseu. Então, etnicamente falando, a etnia de Paulo era judaica, era hebraica, mas ele tinha a cidadania romana. Então a gente tem que entender, gente, que quando o anjo falou o povo do príncipe que virá, ele fala sobre o povo da mesma etnia, ele não está falando do povo da mesma cidadania. Então basta que a gente entenda quem eram os soldados das legiões que invadiram Jerusalém. Com um pouco de pesquisa histórica a gente vai descobrir. Um historiador chamado Públio Cornélio Tácito, ele fala a respeito da invasão de Jerusalém no ano 70. Ele diz o seguinte: ele diz: Tito César encontrou na Judéia 3 legiões, a 5ª, a 10ª e a 15ª. A estas legiões ele acrescentou a 12ª da Síria e alguns homens que pertenciam às legiões 18ª e a 3ª, que ele havia retirado da Alexandria, que era no Egito, que tinha sido construída na época do império de Alexandre o Grande, por isso o nome Alexandria. Então ele fala de onde são as legiões que vieram com César. Ele cita as legiões. E depois ele acrescenta: esta força estava acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com o ódio comum de vizinhos.
Outro historiador bastante conhecido, e vocês devem saber, já devem ter ouvido falar sobre ele, chamado Flávio Josefo, que na verdade não é esse o seu nome, o nome real dele era Yosef ben Mattahu Hankorhen, porque ele era judeu, ele não era latino, ele não era italiano. Isso é um nome que foi dado para ele de presente por Tito, quando ficou imperador, porque Flávio Josefo era de uma tribo sacerdotal, e ele parece ter sido profeta, e ele teve uma profecia para Tito, dizendo que um dia ele seria imperador. Quando Tito foi nomeado imperador, lembrou-se daquele jovem e deu a ele um nome da dinastia flaviana, que era dominante naquele período. Por isso é que ele é conhecido por nós como Flávios Josefos, Flávio Josefo. Mas o nome verdadeiro dele era um nome hebraico, né? Yosef ben Mattahu Hankorhen. Esse Mattahu é o nosso Mateus. O que acontece? Flávio Josefo, ele menciona quais eram as legiões, confirmando o relato do outro historiador Públio Cornélio Tácito, e dizendo de onde era cada legião. Ele diz: a 5ª Macedônia, da Judéia, a 10ª legião Fretenses, 10ª legião do Estreito Marítimo da Síria, a 15ª Apolinares, que também vinha da Síria, a 18ª que vinha do Egito, a 3ª Gálica, que vinha da Síria, a 12ª Fulminata, que vinha da Ásia Menor, que é Turquia e Síria. Ou seja, quando você vai comparar, quando ele menciona aqui Judéia, ele está falando ali de Judá e Samaria, que hoje são chamados de Cisjordânia. Essa região ao redor do povo judeu sempre foi infestada dos descendentes de Esaú e de Ismael, até hoje, que são os tais dos palestinos. Até hoje, os descendentes de Esaú e de Ismael estão ali e sempre foram e sempre serão inimigos do povo judeu. Inclusive o próprio Tácito, ele chega a dizer isso, que era acompanhada por um poderoso contingente de árabes que odiavam os judeus com ódio comum de vizinhos. O Tácito não sabia do que nós sabemos pela história bíblica, das inimizades dos seus antepassados. Nós sabemos, o historiador não sabia. Quando nós paramos para pensar nisso, gente, imagina quando Tito vai invadir Jerusalém com legiões ao redor de Jerusalém. Ele conclama as legiões ao redor, formadas na sua grande maioria por descendentes de Ismael, que já odiavam os judeus, e ele tem o intuito de acalmar, aplacar a rebeldia dos judeus, mas com a faca e o queijo na mão, o que é que você acha que os inimigos dos judeus iriam fazer? É exatamente por isso que eles mataram, destruíram, trucidaram, roubaram, porque aproveitaram uma oportunidade. É como duas famílias que se odeiam no interior de qualquer lugar e matam cada vez um parente do outro, até que chega lá um delegado, um xerife, um policial, que não sabe da história e inventa de dar autoridade para uma das famílias. A família que vai receber o distintivo e as armas vão acabar com a outra família. Muito provavelmente, foi exatamente o que aconteceu naquela época. Se você depois quiser fazer uma pesquisa mais a fundo, você pode procurar em um livro de Flávio Josefo chamado A Guerra dos Judeus. Ele fez o livro em 7 volumes, são 7 tomos. No volume 6, ele vai falar especificamente sobre o que aconteceu no dia que Jerusalém foi invadida. Ele diz que foi testemunha ocular da invasão de Jerusalém, da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. Eu separei alguns parágrafos desse tomo 6, desse volume 6, desta obra de Flávio Josefo, para mostrar para vocês o que foi que ele disse. Flávio Josefo estava lá. Ele nasceu no ano 37 depois de Cristo e morreu aproximadamente no ano 100 depois de Cristo. Flávio Josefo foi testemunha ocular da destruição do templo e da destruição de Jerusalém. No parágrafo 256 desse livro, ele fala: César indicava com sua voz e com sua mão direita aos combatentes que apagassem o fogo do templo, mas eles, com seus ouvidos aturdidos pelo ruído ainda maior, não ouviram suas palavras, nem prestaram atenção aos sinais da sua mão, pois estavam distraídos pela luta, e outros pela sua própria cólera. No parágrafo 257 ele diz: nem os conselhos, nem as ameaças frearam o ímpeto das legiões que se dirigiam até ali, sendo que o furor capitaneava a todos. Ou seja, ele está dizendo, eles estavam cegos de ódio, cegos de raiva.
Parágrafo 260. César, como foi incapaz de conter o ímpeto de seus soldados, ou seja, César, o imperador, não mandou que eles tocassem fogo do templo, não ordenou tal destruição. O Império Romano nunca foi de destruir civilização ou sociedade nenhuma. Pelo contrário, o Império Romano reedificava, estruturava, conservava. O templo dos judeus estava de pé na época do Império Romano. A língua falada dentro do Império Romano era o grego, que inclusive foi a língua na qual o Novo Testamento foi escrito. Agora, de quem era a língua grega? Do Império anterior, do Império Grego. Não era do Império Romano. A língua do Império Romano era o latim. O Império Romano não era de destruir a cultura, o idioma, a religião, as edificações de povo nenhum. Eles assimilavam. Os próprios deuses do panteão romano eram os deuses gregos com outros nomes. Então, não era do feitio romano de destruir. Quando nós lemos Flávio Josefo sobre esse assunto, compreendemos melhor. César não deu ordem para destruição, para tocar fogo. Ele tinha um alvo naquela invasão, mas não era fazer o que os soldados estavam fazendo. O que a Bíblia diz é que César não conseguia impedir a loucura, a cegueira e o ódio dos ismaelitas, que queriam por fim na força exterminar os judeus. Vocês estão me ouvindo, gente? No parágrafo 261, Flávio Josefo continua: como as chamas do templo não tivessem ainda alcançado o interior, mas assolavam as acomodações que rodeavam o santuário, Tito pensou, o que realmente era verdade, que ainda podia salvar-se esta obra, falando do templo dos judeus. No parágrafo 262, ele diz, Flávio Josefo fala, ele mesmo, o imperador Tito, ele mesmo tentou convencer os soldados para que apagassem o fogo e ordenou a Liberálio, centurião de seus lanceiros, obrigar a golpes os que desobedecessem a sua ordem. Ou seja, ele disse, eu quero que vocês apaguem o fogo. E ele pediu para esse comandante bater em quem desobedecesse essa ordem. No parágrafo 263, Flávio Josefo fala, no entanto, seu furor, seu ódio contra os judeus e um feroz ímpeto guerreiro estiveram acima do respeito a César e do medo à pessoa que os castigava. O ódio foi maior do que o temor da desobediência. E continua, parágrafo 265. Um dos que tinha entrado no interior quando César saiu para conter os soldados, se apressou a deixar na escuridão a tocha ardendo nos umbrais da porta. Parágrafo 266. Então a chama brilhou imediatamente no interior. Os generais se retiraram junto com Tito e nada impediu os soldados de fora continuarem com o fogo. Desta forma, contra a vontade de César, o templo foi incendiado. Sabe o que é que isso nos mostra? Com os detalhes, com a riqueza de detalhes que Flávio Josefo nos deixou, que Roma não tem absolutamente nada a ver com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém. Assim podemos interpretar a profecia mais corretamente, porque o anjo disse, o povo da mesma etnia, não é o povo da cidadania, o povo do anticristo é aquele que vai destruir Jerusalém e vai destruir o templo. Se não eram os romanos, já que está claro pelo relato histórico que não foram eles, até porque nem o imperador incentivou, concordou, nem apoiou, quem foram os destruidores de Jerusalém e os destruidores do templo? Os descendentes de Ismael. O que isso nos mostra, meus irmãos? Que o anticristo vai sair do meio do seu povo, que está presente no ano de 2017 no mundo. Eita Deus! É sério ou não é? Isso nos mostra com mais facilidade de onde o anticristo sairá. E nós precisamos aprender, irmãos, que não poderia ser de Roma. Eu quero encerrar citando apenas 3 textos do livro de Apocalipse, que nos dão uma luz sobre o assunto. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. São os 3 textos. No primeiro, em Apocalipse 2,13, está escrito assim. Isso é Jesus Cristo mandando um recado para as igrejas que estão na Ásia Menor. Ele manda que João escreva 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E ele diz,
Conheço, isso aqui ele está escrevendo para a igreja de Pérgamo, viu gente? Pérgamo ficava na costa oeste da Ásia Menor, onde hoje está a Turquia. Ele diz: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Onde está o quê? Onde está o quê, gente? O trono de Satanás. Olha aqui para mim, olha para cá. Você já encontrou algum texto na Bíblia que fale onde é que está o trono do bicho? Acabou de ver. Jesus Cristo está dizendo que aí em Pérgamo, lá na Turquia, colocando em nomes atuais, lá na Turquia está o trono de Satanás. E ele continua: e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Jesus disse que o trono de Satanás está lá, e ele disse que Satanás mora lá. Ele pode visitar outros lugares de vez em quando, mas ele mora lá. De vez em quando ele passeia por aí, rodeando a terra, mas o bicho mora lá. Jesus disse: é aí onde está o trono de Satanás, aí onde Satanás habita. Ele fala da presença maciça do diabo, o que nos aponta de onde as coisas acontecerão. Por que eu digo isso? Porque eu falei que nós leríamos 3 textos no mesmo livro de Apocalipse, que tem o intuito de revelar, inclusive esse é o significado da palavra grega Apocalipse, revelação. O mesmo livro nos mostra a ligação que há entre esse versículo e o próximo que eu vou ler. Acabamos de ver que o trono de Satanás, a casa de Satanás, está na Turquia. E depois, em Apocalipse 13:2, está escrito: a besta que vi, ele fala aqui sobre o império do anticristo, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão, que é Satanás, a antiga serpente, o diabo, o tentador, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O que foi que Satanás deu para a besta? O que foi que Satanás deu para a besta? Está escrito aí: o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Espera aí. Acabamos de ler Apocalipse 2,13, que diz onde é que está o trono de Satanás. Onde é que está o trono? Na Turquia. Pérgamo era a cidade daquela época, na costa oeste da Turquia. Curiosamente, o mesmo livro que diz onde está o trono, depois diz que Satanás pega o seu trono e dá para a besta. Então, onde estará o trono da besta? Onde a Bíblia diz que está. Onde a Bíblia diz que Satanás vai estar. Onde a Bíblia diz que a besta terá o trono. Por que a gente está procurando na Europa? Por que a gente está olhando para Roma? Será que isso não confirma a interpretação que acabamos de sugerir da profecia de Daniel capítulo 9, que fala sobre o povo do príncipe que virá? Será que isso não aponta que de fato fala sobre o Oriente Médio, sobre países predominantemente islâmicos, descendentes de Ismael? Para mim é muito claro, gente. Ele disse: Satanás entregou para a besta, falando do império do anticristo, o seu trono, que já sabemos que está na Turquia. Poder e grande autoridade. E para finalizar, em Apocalipse capítulo 16, versículo 10, está escrito: quando Deus começou a derramar das taças da sua ira, a Bíblia diz que ele derramou, o 5º anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. É o terceiro texto que eu quis ler com vocês, que fala sobre o trono. Primeiro, nós vimos que João disse, Apocalipse 3,12 disse que era o trono de Satanás. Só que o segundo texto fala que Satanás deu o trono para a besta. Então, logicamente, a terceira passagem tem que falar que é o trono da besta, que é o mesmo trono que era de Satanás, que foi entregue para a besta. E é sobre o trono da besta, que a gente sabe onde é que está, que vai ser derramada a 5ª taça da ira de Deus. Irmãos, o juízo de Deus vai vir sobre o anticristo e sobre os exércitos que o acompanharão na invasão a Jerusalém. Mas se nós queremos saber onde isso acontecerá, ou qual será o olho do furacão dessa grande tribulação que acontecerá no mundo, como nunca jamais houve e nunca jamais se repetirá, nós temos que prestar atenção no que está acontecendo no Oriente Médio, porque Jerusalém é o termômetro dos acontecimentos dos últimos dias.
Quantos foram abençoados hoje à noite? Você aprendeu alguma coisa? Glória a Deus, aleluia. Muito obrigado, irmãos.